Ministros do STF sob Lei Magnitsky. O que isso significa? Vou contar tudo para vocês no vídeo de hoje, mas antes de finalizar o vídeo, vou listar para vocês os abusos que eles cometem e que levaram eles a ser julgado por essa lei Magnitsky. Mas antes de continuar aqui, quero convidar a você, se você ainda não é inscrito, a se inscrever no canal, deixar o like e também já compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível, pois é muito importante a sua participação, a sua contribuição neste canal. Meu nome é Max, bem-vindo ao canal Descomplicando. A lei Magnitsky, usada pelos Estados Unidos, ela é usada para punir agentes estrangeiros envolvidos em corrupção, violações de direitos humanos e abuso de poder. Quando ministros do STF entra nesta lista, é algo terrível que acontece com eles. Primeiro, congelamento de bens se eles estiverem nos Estados Unidos. Proibição da entrada em solo americano, ou seja, eles perdem os vistos, como muitos já perderam. E tem uma lista enorme. Proibição de transações financeiras com empresas americanas, a maioria delas são americanas. Isso desmoraliza o STF de forma internacionalmente e expõe o Brasil como um país com problemas gravíssimos de liberdade de expressão, perseguição política e abusos judiciais. O presidente Trump começou aí com uma tarifa de 50% e pode chegar a 100%. E quem paga isso é nós, o povo brasileiro. Se o governo brasileiro for punido com tarifas comerciais, o impacto será catastrófico. Exportações encarecidas, soja, carne, minério e outros produtos ficarão menos competitivos no exterior. Aí muitos podem dizer assim: ah, mas aí os comerciantes, os exportadores vão vender para o Brasil a preço de banana podre. Engano, engano. Eles vão reter essas mercadorias e não vão dar de graça para ninguém. Essa lógica de achar que os comerciantes, os investidores vão deixar de investir e vender para o Brasil, o povo brasileiro, a preço de banana podre, mentira, isso não vai acontecer. O governo está achando que isso vai acontecer. Muitas pessoas acham que isso vai acontecer, mas não vai. O que vai gerar é o quê? Fuga de investidores, insegurança jurídica, afastam o capital estrangeiro, porque muitos são estrangeiros. Aí vai vir, a inflação vai subir, o desemprego vai aumentar, os negócios vão diminuir e os produtos vão ficar mais caros. Resultado direto para o povo, os mais pobres, comida mais cara, menos emprego, dólar alto, crise interna. Brasil entra em colapso. Aí o Brasil está indo para onde? Para o colo da China, aonde não tem liberdade. Se o Brasil se afastar dos Estados Unidos e se alinhar com ditaduras como China, Rússia, Venezuela, Nicarágua, perde a sua soberania econômica, torna-se dependente de capital e tecnologia chinesa, porque o Brasil não tem nada, o Brasil não produz nada de relevante no cenário, no mercado. Essa é a realidade. Aceita a censura e repressão. É o modelo chinês. Envolve controle da internet, perseguição religiosa, é uma ditadura digital. Sabe o que vai acontecer? Vai empurrar o povo cristão conservador para a marginalização. O povo perde a liberdade. O povo perde a voz, perde o direito
direitos, o Brasil vira uma cópia piorada da China, com censura, vigilância e opressão. Por isso, temos que entender e buscar qual lado queremos estar. Qual lado queremos estar? Qual lado queremos estar? O lado das democracias pujante ou do lado das ditaduras pujante também? No final, quem paga a conta é sempre você e eu, os mais pobres. Não vamos ter mais liberdades ameaçadas, economia desmoronando, justiça desacreditada, Brasil cada vez mais isolado de um mundo livre. Essa é a realidade. Este é o Brasil que nós estamos caminhando. Se prepare, porque algo terrível está por vir. Agora, nós temos que tomar uma decisão. Ou ficamos do lado chinês ou ficamos do lado americano. Agora eu vou listar para vocês alguns atos e decisões do nosso judiciário, do nosso STF, que tem sido apontado por juristas, parlamentares, entidades internacionais como possíveis violações de direitos humanos, abuso de autoridade e perseguição política, que pode justificar as sanções com base na lei Magnitsky Global. E essa Magnitsky Global está pertíssimo de ser aplicada. Está pertíssimo de ser aplicada. Eu vou listar para vocês aqui erros que o nosso judiciário, que na verdade não são juízes, são advogados, promotores, essas são a origem deles. Eu acho que ali juiz só tem um só. Erros e abusos atribuídos ao ministro do STF, especialmente ao ministro Moraes, que podem motivar as sanções que já estão vindo. Censura prévia e fechamento de mídias independentes. Aconteceu ou não aconteceu? Deixe nos comentários aí. Fechamento de veículo de comunicação. Aconteceu ou não aconteceu? Terça Livre, Jornal da Cidade Online e outros. Jovem Pan foi censurada, entre outros. Censura de perfis de jornalistas e influenciadores conservadores. Constantino, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, entre outros. Fiuza, entre outros aí. Vários deles. Ordens de remoção de conteúdo nas redes sociais com base em decisões unilaterais sem direito de defesa. Aconteceu ou não aconteceu? Ou não está acontecendo? Deixe nos comentários aí a sua opinião. Pesquise. Procure pesquisar. Agora, uma das coisas que pega e pega pesado é isso aqui, meus amigos. A violação clara da liberdade de expressão. Imprensa. Isto está na Constituição brasileira. É uma Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ninguém pode cercear a sua liberdade de expressar, de falar. Ninguém pode. É uma causa pétrea na Constituição brasileira, assim como na primeira emenda americana. É algo pétreo, não pode ser mudado. Prisões sem processo ou condenação. 8 de janeiro, foram presos pessoas de Baciada sem o devido processo legal. Primeira instância, segunda instância e depois, quem sabe, terceira instância. Prisão arbitrária de cidadãos, como no caso, aos casos de Daniel Silveira, que eu já mencionei aqui no bolo. Preso por palavras, Zé Trovão, líder de caminhoneiro. Wellington Macedo, Oswaldo Eustáquio, Constantino, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos e outros. Canal Te Atualizei, Bárbara, Canal Te Atualizei. Prisão
de forma preventiva prolongada, mesmo sem julgamento ou crime em flagrante. Tá aí, Felipe Martins, que foi assim corajoso, provando a sua inocência. Isso fere os princípios do devido processo legal, da presunção de inocência e do direito à ampla defesa. Não existiu. Isso é o quê? É uma ditadura. Quebra de sigilo, bloqueio de contas, confisco de bens, agora do Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos. Apreensão de celulares e dispositivos de investigados sem decisão colegiada. Ou seja, são inúmeros abusos, congelamento de contas bancárias e bloqueio de PIX de cidadãos acusados de atos antidemocráticos. O que é isso, antidemocráticos? Então, gente, essa lei Magnitsky, ela está para pipocar aí e eu vou dizer para vocês aqui, viu? A lista de pessoas que vão entrar nessa Magnitsky é grande. Medidas tomadas sem o contraditório, nem decisão do Congresso. Por exemplo, aí, o próprio IOF, o Congresso foi lá, fez a lei, aí o juiz chamou as pessoas para sentar, velho. Sentar ali as duas partes, né? Para entrar num acordo. Mas aí o juiz deu a causa para o governo. Atuação como. Existe no Brasil juiz que atua como investigador, acusador e juiz ao mesmo tempo, galera. Isso não existe, isso. Até mesmo no inquérito da própria fake news, o próprio Alexandre de Moraes abre inquérito, escolhe os alvos e investiga. Isso é seguir o rito democrático? Isso é justiça? Ou seja, o mesmo faz tudo. Abre inquérito, escolhe os alvos, investiga, denuncia, julga. Que país é esse? Que país é esse? Comente aí embaixo. Comente aí embaixo. Isso viola o sistema acusatório, quebra a imparcialidade judicial e fere a separação de poderes. Simples assim. Interferência também nas eleições. Não estou falando de urna aqui, não, tá? Estou falando de urna aqui, não. Estou falando eleições. No alcance de conteúdos nas redes foram bloqueados. É só a gente ver. Ou seja, o atual governo podia xingar o presidente Bolsonaro de tudo quanto é nome, mas o Bolsonaro não poderia xingar o Lula e nem dizer que ele é amigo de ditadores. A adoção de medidas de censura em tempo real, sem decisão do Congresso ou participação civil, ataques públicos ao então presidente da República, na época, Jair Messias Bolsonaro, enquanto o presidia o TSE. Então, ou seja, esse ministro, ele tem uma ficha muito grande, muito corrida. Então, esse judiciário é um judiciário suspeito. Por quê? Porque levanta parcialidade e o uso do judiciário para interferência na política direta. Então, esses atos, meus amigos, já são reconhecidos internacionalmente como atos antidemocráticos. Ou seja, nós vivemos uma democracia disfarçada. Diversos parlamentares nos Estados Unidos e ONGs internacionais de direitos humanos já apontaram esses abusos que nós falamos aqui, que eu acabei de listar para vocês aí. É uma censura sistêmica, prisões políticas. É isso que tem acontecido em nosso país. E outras pessoas têm que erguer suas vozes também e dizer o que está acontecendo. Então, ou seja, eles estão silenciando os opositores. Agora mesmo aí eu vi uma notícia aí de que vão caçar o Nicolas Ferreira, né? Devido a um livro lá que ele viu que algo errado no livro lá, vão tentar caçar o Nicolas. Um, um projeto para ser governador. Isso
Tudo isso chamou a atenção de entidades ligadas à Lei Magnitsky, que pune essas exatas condutas que eu acabei de listar aqui. E o ministro Moraes e os seus comparsas estão nesta lista. Então, a lei ela é aplicada nesse rol. Não exige que os alvos sejam condenados no país de origem, basta que haja fortes evidências de abuso de poder e violação de direitos humanos. O que eu listei para vocês aqui é violação ou não é violação? Deixe nos comentários aí. Ministro como Moraes, entre outros, é que o Moraes é o cabeça, entre outros, estão sendo denunciados. O próprio governo Lula, a própria primeira-dama, pode ser enquadrada a qualquer momento. Principalmente quando for viajar para os Estados Unidos. Então, ou seja, isso é uma censura autoritária, prisões políticas, ameaça à liberdade de imprensa, perseguição ideológica. Todo mundo tem um lado, gente, não adianta. Todo mundo tem um lado. Então, essas conduções é tudo ilegal. Ou seja, todos esses processos um dia serão anulados, porque estão errados desde o começo. Esses motivos, meus amigos, já são suficientes para serem analisados sob a lente da Magnitsky Global, que já foi aplicada em casos semelhantes em países como China, Venezuela, Rússia e Irã. Já foi aplicada essa lei. Não é uma lei nova. É nova para nós, que não a conhecíamos, pelo menos eu não tinha conhecimento dessa lei. E está prestes para ser pipocada aí no Brasil essa lei. Está prestes para ser pipocada. E um dos principais cabeças que vão entrar de primeira ali é o ministro Moraes. Essa é a realidade. Já está tudo certo. Então, e aqueles que estão em volta dele também pode ser atingido. Sabia disso? Quem está em volta dele ali, acobertando os erros do ministro, pode também estar na lista negra da Magnitsky Global. Bem-vindo, é isso aí, tamo junto, aquele abraço, vamos que vamos. Se inscreve no canal, dá o like e compartilha o vídeo. Eu te aguardo no próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Fui!